Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, começando a leitura no versículo 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com a precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto. Aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Bem, aqui a gente vê que Paulo ele continua abordando o assunto que acabamos de estudar no final do capítulo 4. Ele fala do dia do Senhor, o dia que Jesus vai voltar para levar seu povo. Este dia não sabemos data e hora, mas sabemos que chegará de surpresa. E aí Paulo usa a figura de um ladrão que chega escondido, de surpresa. Veja lá, no versículo 2. O dia do Senhor vem como ladrão de noite. O próprio Jesus ensinou isso. Leia depois Mateus 24, dos versículos 42 a 44. Paulo mostra a importância de estarmos preparados para o dia do julgamento final, que nos encontraremos face a face com Jesus. Se estivermos preparados, não seremos pegos de surpresa. Já aquelas pessoas que não se entregam por completo a Deus e não se santificam dia após dia, serão pegos repentinamente por grande destruição, como está escrito no versículo 3, e não escaparão como dores de parto que chegam de repente. Continuando a leitura, versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Meus irmãos, aqui Paulo, do versículo 4 até o versículo 11, chama a atenção para que nós, que somos filhos de Deus, andemos vigiando e sóbrios,
isto é, atentos às armadilhas do inimigo, fugindo do pecado e nos santificando. No versículo 6, ele fala: não durmamos como os demais, as pessoas que não têm Deus, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Quer dizer, acordados espiritualmente e não dormindo espiritualmente. No versículo 8, Paulo ele vai falar da couraça, depois do capacete. Preste atenção, Paulo vai usar peças de defesa de um soldado. Ele vai falar da defesa e não do ataque, mas como nós devemos nos defender. E aí no 8 ele fala revestindo-nos da couraça, da fé e do amor. Couraça é aquela primeira peça da armadura que protege o corpo, protege então órgãos vitais à vida, né? Vitais à vida. Mas é isso, que é uma peça muito importante. E aí ele fala que a fé e o amor são a couraça que nós devemos nos vestir para nos defender. Então é isso que vai nos proteger do inimigo, a fé e o amor. Mas que fé? Crer e viver a palavra de Deus. Para isso, para crer e viver a palavra de Deus, nós temos que conhecê-la. Então, para ter fé, para que a sua fé cresça, você deve conhecer a palavra de Deus, estudar a Bíblia. E também vai ser fortalecido e capacitado para amar a partir do estudo da Bíblia. E aí depois Paulo fala, tomando como capacete no final do versículo 8, a esperança da salvação. Bem, outra parte da armadura que é para se defender e protege uma parte do corpo muito nobre, muito importante, a cabeça. Que é a salvação. O capacete é a salvação. A crença, a fé na salvação, que fomos salvos, lavados pelo sangue de Jesus. Observem que Paulo iniciou essa carta lá no capítulo 1, no versículo 3, elogiando essa igreja pela fé operosa, pelo amor deles. E aqui, nesses versículos, Paulo reafirma essas qualidades. E aí ele diz que para a gente estar preparado para o dia do Senhor, o dia em que Jesus vai voltar, nós temos que ter estas virtudes: fé em Deus, amor aos irmãos e esperança na salvação, no retorno de Cristo Jesus, e que com Ele nós viveremos esperança nessa palavra. No versículo 9, Paulo diz que Deus não nos destinou para a ira. Quer dizer, essa ira é igual à condenação eterna. É a morte eterna no dia do juízo final, no dia que Jesus voltar. Nós não fomos destinados para essa ira. Glória a Deus, louvado seja Deus por isso. E no versículo 11, ele termina de novo falando: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que nos vistamos com a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Amém.